É um novo prazer para você, né? Quer dizer, eu já vou passando para o Zé, pro Teco, até porque o livro da Isabel você se coloca, né? É Uhum. um novo prazer, assim, é um prazer recente, ou um prazer que você sempre teve falar de você? Como jornalista, você não tinha essa oportunidade. Chamar de prazer é um eufemismo, não é exatamente um prazer falar de mim. Assim, sempre tem aquela, um misto de um desejo exibicionista, que é uma maneira um pouco superegóica de se chamar, um desejo de me mostrar, estou aqui, quero falar disso e tal. Não é necessariamente exibicionista você querer falar de você, mas pode ser. É, eu acho que eu sempre procurei, acho que em geral, todos os escritores sempre procuram, quando escolhem temas, personagens, histórias para contar, e essa escolha já diz muito sobre quem eles são, de que eles querem falar, que eles querem falar deles. Hoje eu estava dando um depoimento para um filme que a Tarsila Alves está dirigindo sobre o Rui Castro. E aí ela me fez essa pergunta. O Rui, com os livros dele, ele pega esses personagens trágicos, né? Garrincha, Nelson, Carmen, Nelson Rodrigues, Carmen Miranda. Ele pega isso para falar da tragédia dele. Evidentemente, quando ele escolhe o Garrincha para falar uma história que o álcool é determinante da tragédia do Garrincha, é claro que o Rui está falando. Ele também, né? É dependente químico e também sofreu com álcool. Então, assim, é curioso, o Rui, com aquele texto que você parece que ele não está falando dele, ele está falando dele também, o tempo todo, não tem jeito, né? Nossas escolhas dão muita bandeira, né, Dan? É, nos revelam, é verdade. É, Com é, palavras. Ô, Bial, o cara resolve montar Mercador de Veneza a essa altura do campeonato. Ele está querendo mexer em vespeiro, né? Pois é, e estamos conseguindo. ô, Bial, Fala. você é um homem do basquete, pelo que a gente tem notícias, e se aventurou para contar uma história, talvez uma das jogadoras mais icônicas da nossa história aqui, pelo menos. Acho que não Uhum. deve ter uma pessoa ali ao redor dos 35, 50 anos que não se lembra de Isabel em quadra, né? Era um colosso ali. Conta como é que começou esse projeto todo, por que o vôlei, porque acho que depois do vôlei a Isabel até parece, dá para entender, mas como é que tudo aconteceu? Isabel, Isabel, a geração dela no vôlei feminino e no vôlei masculino, Bernard, a geração dele, do Bernard Hasman, Uhum. foi a maldita geração que ultrapassou o basquete na preferência nacional. Eu, como Verdade. basqueteiro, tenho uma bronca enorme do vôlei. Eu brinco dizendo que eu detesto o voleibol. Assim. O basquete, depois do bicampeonato na virada dos 50 para os 60, ele era o segundo esporte do Brasil, era o futebol e o basquete. E o Uhum. vôlei, com essa geração incrível, também tem que se dar o crédito ao Carlos Arthur Nussmann, foi um dirigente que soube identificar a geração e encaminhar essa ascensão. Eu vivi isso. Eu era jogador, mas eu tenho uma história engraçada para contar. No Fluminense, a gente treinava numa quadra, que era uma quadra só, dividida por uma rede, é, uma malha, assim, e de um lado treinava o basquete, de outro lado treinava o vôlei. E eu, no basquete, quando era treino do vôlei feminino, ficava aquela paquera entre os jogadores de basquete aqui, as jogadoras de vôlei ali, mas ali também treinava o vôlei masculino. Um dia, o René Machado, técnico da gente, do infantil, o pai do Marcelinho Machado, o grande craque do basquete brasileiro, ele chamou um menino e falou assim: Olha, esquece, você não vai jogar basquete nunca, você não tem jeito, você é muito baixo, você não leva menor jeito. O garoto começou a chorar, chorar. Eu vi essa cena, chorar assim, amargamente. E aí veio um técnico do vôlei, que chamava Bené, era um negro, baixinho, magrinho, um homossexual espalhafatoso, extravagante de Copacabana, que se vestia maravilhosamente e era temido e respeitado no ambiente esportivo de uma maneira, porque era um gênio do vôlei. Ele falou: Garoto, vem cá, vou te levar para jogar vôlei ali. Aí ele traçou a rede para o outro lado, era o Bernard. Pegou o Foi, Bernard e fez o Bernard se tornar o maior jogador do mundo, né?
naquele momento. Então, esse momento eu vi. Isabel era do Flamengo, mas eu a conhecia de Ipanema, da gente se conhecer na praia, eram atletas, todo mundo se conhecia. Meu irmão, nessa época, jogador de basquete, jogava no Flamengo. Meu irmão foi um cara que olhou para Isabel. Isabel, quando era ali pré-adolescente, começo da adolescência, era um varapau, assim, magrinha, desajeitada, parecia aqueles bonecos de posto de gasolina, assim. E todo mundo sacaneava a Isabel, e dizia, ele olhou para ela e falou assim: você vai ser a melhor atacante do mundo. E ela foi também, num determinado momento, ela foi, entendeu? Então nós fomos criados, eu me dei conta, escrevendo, o Dan observou muito bem, eu falo muito de mim no livro da Isabel, porque eu sou de 1958, ela é de 1960. A gente foi criado no que eu digo que todo mundo tem a utopia em algum lugar do futuro. Nós temos a utopia no passado, na infância, a República de Ipanema. Um projeto de Brasil, um sonho de lugar extraordinário, com as melhores cabeças melhores do Brasil iam para Ipanema, os grandes artistas, os intelectuais, e na praia, naquela relação democrática, na praia todo mundo nu, não tem classe, não tem categoria, misturavam-se os atletas, os intelectuais, os artistas, numa troca incrível. Ali se gestou um projeto de Brasil que se frustrou. E com 64, com o golpe, não deu. Assim, aquele mundo que gestou a Bossa Nova, o cinema novo, a renovação do teatro brasileiro, entre outras coisas. Aquele Brasil não rolou. É exemplar o Tom, né? O Tom Jobim faz a Bossa Nova, quando ele vai para os Estados Unidos, fica. Quando ele volta no final da década de 60, quando ele volta, aquele Brasil já não existia mais, ele vai para o passado. Vai recuperar Vila Lobos, os projetos nativistas, o Brasil Pindorama, ele entra em outra. Mas eu brinco que Isabel, o pessoal do Trate Milhão, do Asdrubal trouxe o trombone, o Evandro Mesquita e outros tantos, eu poderia citar vários. Nós somos fantasmas de um Brasil que já morreu, compreende? Aquele Brasil não rolou, mas as ideias e valores daquele Brasil, daquele projeto, nos formaram. E é com eles que a gente atua, que a gente trabalha. Claro que a gente foi sendo transformado pela vida, mas a base moral, estética, ética da gente foi formada naquela Ipanema incrível, aquele bairro mítico mesmo, uma espécie assim como o Rio de Janeiro, a destronada capital, tem um eco anterior que é a destronada Salvador do século XIX, que é abandonada, entra em decadência e é inventada e é resgatada expressamente pelo Dorival Caymmi. O Rio de Janeiro, a Itapuã daquela Bahia, é Ipanema do Rio de Janeiro, aquele Rio de Janeiro que se foi. Quem é o Caymmi? Aí a gente tem os Caymmis em tempo real, que foi o pessoal que fez a Bossa Nova. E tem o Rui Castro, que eu falei há pouco, que cuida dessa memória, que mantém viva essa mítica do Rio de Janeiro, essa cidade tão maltratada, agredida, seguidamente, décadas a fio. Ô, Biel, bom, primeiro, prazer estar você estar com a gente hoje aqui, muito legal. Prazerzão, Godoy. Sobre a Isabel, acho que um ponto que é muito interessante é a questão dela como um personagem social, cultural, político. Acho que você acaba trazendo muito esse lado, porque muito mais... Na verdade, acho que a gente pensa muito na Isabel, muito por conta de tudo que ela fez além da quadra, né? Se ela fosse só uma atleta, ela ficaria para a história, claro, mas num segmento muito restrito. E ela, como Casagrande, Sócrates, Ana Moser, ela é de outra categoria de esportista, né? Queria que você contasse um pouco como que você trabalhou essas nuances da personalidade dela, né? E ela ainda vai para os filhos, hein, Zé? Ela ainda... A grande mãe, uma figura materna extraordinária. Eu faço até uma comparação meio descabida. Eu sou craque em comparações descabidas, mas elas acabam cabendo. Entre o David Bowie,
O David Bowie falou assim: eu fiz música pop porque era o veículo que rolou para eu me expressar. Eu poderia ter sido artista de qualquer coisa. E é verdade. Isabel, ela teria sido proeminente também em qualquer caminho que ela escolhesse. A plataforma, o palco que se ofereceu para ela, que ela se identificou como um lugar libertador e um palco. Ela dizia mesmo que se sentia uma atriz entrando num palco quando entrava na quadra. Foi o vôlei. Mas o vôlei foi só a plataforma, o trampolim para ela dali se projetar. E houve. Ela se beneficiou, e o Brasil e o processo de democratização se beneficiou dela, de uma coincidência histórica. Ela surge com aquela geração ali no começo dos anos 80, mais precisamente em 1982, quando a ditadura já está moralmente derrotada, caindo aos pedaços, já não funciona ali. Na prática, a ditadura já tinha acabado, né? Mas ainda vigorava a censura. Oficialmente, a ditadura só acaba em 85. Mas a- ali havia uma busca, qualquer voz que se expressasse livremente, que falasse de liberdade, que se insubordinasse diante da lógica de disciplina militar eh, obtusa. Qualquer voz assim seria acolhida pela imprensa, por todo mundo. Olha, tá falando o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando. A voz da Isabel, ela se ergueu antes da democracia corintiana. O próprio Casão conta isso. É assim, não é exatamente anos antes, mas meses antes, pouco antes. É quase simultâneo, mas o Casão fala que eles se inspiraram muito na Isabel e no que ela representou aquela galera. E, e ela era muito hábil, né, com as palavras, assim. Ela não tinha uma. Ela, ela sabia conduzir com maestria a diferença entre ser rebelde e ser subversivo. O discurso de rebeldia pressupõe e legitima e reforça a figura de autoridade. A subversão nem reconhece a autoridade, atropela. Ela era um pouco isso. Claro que no esquema do esporte sofreu pra caramba, foi castigada, foi perseguida, porque o esporte tem uma disciplina militar e ela simplesmente perguntava por quê? Mas como assim, por quê? Obedeça, não pergunte por quê. Mas esse espírito dela de inconformismo acabou servindo para conduzir para um público maior ideias que não cabiam na quadra. E, curiosamente, se você for pegar tecnicamente, numericamente, estatisticamente a carreira da Isabel, ela não ganhou grandes títulos, nunca venceu nunca teve uma medalha olímpica. Ela teve alguns títulos, algumas conquistas, mas não é uma carreira. O crédito dela é ter sido pioneira, ter botado o vôlei feminino do Brasil no cenário. Na Olimpíada de 84, elas quase ganharam dos Estados Unidos numa partida que teria mudado a história. Mas ficou no quase, assim. Então, assim, esportivamente, se você for ver as estatísticas, ela não fez essa carreira toda. No entanto, o significado no esporte, além do esporte, é enorme. E até por isso, de uma certa maneira, porque em 82, eu falo, foi o grande momento em que o Luciano do Vale saiu da Globo. O vôlei era um esporte muito difícil de se vender em televisão. Naquela época tinha a regra da vantagem. Quanto O vôlei melhor não o tinha hora jogo, para acabar, né? não, quanto melhor o jogo, mais longo era o jogo, né? Mais Então era longo, não acabava interminável. nunca. É. Isso para a programação de televisão é um pesadelo completo, né? Mas o Luciano do Vale saiu da Globo e levou a Record. Eu acho que eu não sei agora se foi, Mano, acho que não foi nem Bandeirantes. Acho que o Mundialito de 82 tem aqui. Eu vou ter que ver no meu livro, não me lembro agora. E o Mundialito foi um espetáculo. A torcida foi para o Ibirapuera e foi uma loucura. E ela teve que, num jogo contra as japonesas,
que havia uma promoção de um iogurte, a torcida, quando o Japão começou a ganhar do Brasil, eles começaram a jogar iogurte na quadra. Os japoneses se ajoelhavam para limpar a quadra. E a Isabel pegou o microfone e deu uma bronca na torcida. Olha, não é assim que se torce no vôlei. No vôlei não pode fazer isso, não. Já atrapalha. E o Brasil perdeu. E todo mundo ficou feliz. Quer dizer, no Brasil, o país que acha que medalha de prata é uma porcaria, ela ensinou que não, cara. Assim, chegar e fazer um jogo bom é lindo. A gente aprender a perder não tem. É um valor extraordinário. Bom, mas ela também Manda ela a jogava. última. Na época que ela jogava, a maior potência na América do Sul era o Peru, Colômbia era uma potência, tinha a União Soviética ainda, ou seja, era um outro mundo também esportivo naquela época, né? Mas o Peru era um timaço, gente. Era melhor que Cuba, era melhor que Cuba. Cuba foi se levantando depois. União Soviética, pô, a gente ganhou da União Soviética. Olha, deixa eu ver você aqui. Sabe que você falou uma coisa curiosa. O Brasil realmente é um país no esporte que a gente valoriza muito o vencedor, né? Tem essa história eterna do Zico, o Zico não ganhou Copa do Mundo e tal. Mas ao mesmo tempo, a gente, por exemplo, é difícil falar que a Isabel ou a Vera Mossa não têm o peso. Elas são atletas geracionais tão importantes quanto vencedoras de Olimpíadas, né? Mesmo o Zico e o Sócrates, que as pessoas falam assim, eles não ganharam Copa do Mundo. Mas você vai dizer que eles são menos importantes, menos relevantes, Copa, né? Menos amados do que pessoas que ganharam a Copa? O Sócrates é menor do que o Rivaldo, por exemplo, na história para alguém, entendeu? É curioso isso. E para mim, a Isabel, você tá falando, ela não ganhou nada, eu tava pensando que, realmente... Mas assim, se falasse para eu falar, fala 3 jogadoras de vôlei que vem na sua cabeça imediatamente, a Isabel é uma delas, sempre foi. Há 30 anos foi, e acho que para muita gente é. Tem toda a razão. Olha, quando eu fui conferir aqui no livro, foi a Record mesmo que transmitiu o Mundialito. O Luciano foi se identificar com a Bandeirante depois. Não, sem a menor dúvida. E não por acaso o Sócrates também era um cara que o futebol foi uma plataforma para ele virar uma voz para a sociedade, para falar muito, muito além do esporte, né? Mas a ideia é mostrar para as pessoas quem a Isabel foi, para que as pessoas não esqueçam a Isabel. Qual, assim, se for o intuito principal dessa história toda, qual que é? Colocar ela no lugar que ela merece? Primeiro, eu escrevi convidado pelos filhos. Os filhos me chamaram e falaram assim, a gente... Foi uma perda absurda, foi uma morte muito precoce, muito prematura e muito de repente. Até hoje, quem era próximo dela, não... É uma sensação muito estranha ir a Ipanema. Hoje eu moro em São Paulo. Quando eu vou a Ipanema, eu acho que eu vou encontrar com ela na praia, entendeu? Assim, é um negócio muito difícil. E esses filhos, muito doloridos ainda da perda, mas encontrando algum sentido para cada um, de alguma maneira, dar continuidade a vida e as ideias e a obra da mãe, eles me chamaram e falaram assim, a gente tem muita pena que os nossos filhos, os netos dela, não vão conhecer ela. E a gente queria que eles soubessem quem foi essa mulher, quem foi essa mulher incrível, que é a avó deles, que foi a avó deles. E aí me pediram para escrever o livro para os netos, para que eles tivessem uma coisa para ler, para saber quem ela é, quem ela foi. E aí foi essa a incumbência. A partir daí, assim, primeiro, é uma história que não pode ser esquecida, que precisa ter, né, saber quem ela foi, mas, além disso, tem uma atualidade na maneira de Isabel atuar no debate público, que está tão empobrecido e engessado. Polarização, polo vai ter sempre, né? Vai ter polos, vão ter sempre. O ideal é que tenha mais de 2, mas enfim. Mas agora a gente está vivendo há muito tempo uma polarização que virou engessada, fossilizada, uma chatice, a gente não sai do lugar. E a Isabel vem com uma atitude política mesmo, muito generosa, assim, ela nunca...
quis assim, eliminar a opinião alheia. Ela quis conversar, ela não queria o confronto, ela queria o contorno, abraçar com as suas ideias, ir para um terceiro lugar, sair do dela, tirar o outro do lugar dele, ir para um terceiro. Ela, além do talento dela para se expressar com repercussões na macropolítica, ela era muito ativa na micropolítica. Muito antes de ser famosa, muito antes de ser a Isabel do vôlei, ela já era aquela pessoa que saía na rua e não podia ver uma injustiça acontecer, que ela se metia, que fazia as intervenções dela ali. Ninguém passava por ela impunemente. Ninguém era invisível para ela. E eu acho que isso é inspirador para todos nós. Eu acho que, cara, isso aqui acaba logo, entendeu? Passa rápido. E vamos fazer alguma coisa. Vamos aproveitar, né? Vamos aproveitar.